Gostaria de parabenizar a Unescom pela iniciativa da realização dessa convenção online. Essa convenção na área de recursos humanos é da maior importância nesse momento de construção do SUS no Brasil, principalmente com essa preocupação dos determinantes, das escassez de profissionais de saúde em áreas remotas. Essa ideia de trabalhar os determinantes das escassez de atração de profissional de saúde no Brasil é também um tema importante. Eu quero agradecer o convite que recebi para participar desse painel e gostaria de trabalhar 5 questões para esse tema. 3 relacionadas aos determinantes das escassez e 2 questões que eu colocaria como um desafio que estão colocados para a atração de fixação de profissionais. Dos determinantes das escassez, eu queria trabalhar com a ideia de 3 determinantes que eu considero importantes. Um determinante de ordem quantitativa. O Brasil, nesses 500 anos da nossa colonização, praticamente durante aí, eu diria, 490 anos, nós ficamos voltados para políticas públicas para poucas pessoas da sociedade. Tudo que foi pensado no Estado brasileiro tem a marca forte da nossa cultura escravocrata, da nossa cultura de construção de políticas para a casa grande e para a senzala. Na saúde isso não foi diferente. Se a gente pegar o século XX como um século importante da nossa formação, praticamente os 90 anos, primeiros 90 anos do século XX, toda a formação de profissionais foi voltada para uma pequena parte da população brasileira, que tinha planos de saúde, ou setores corporativos que tinham acesso ao serviço de saúde. E a grande margem da população brasileira estava sem acesso ao serviço de saúde. Só a partir da Constituição de 88 e só mais precisamente a partir da década de 90 que se começou a estruturar serviços de saúde com a criação do SUS para a grande maioria da população brasileira. Evidentemente que a quantidade de profissionais formados eram todos formados para a elite, para um setor de classe média que foi, de certa forma, estruturante para a formação do modelo médico assistencial brasileiro, voltado para uma perspectiva ideológica de um modelo influenciado pelo modelo americano de ordem liberal privatista. Então isso é um determinante importante da quantidade de profissionais formados e a quem ela se destina. O outro determinante importante nessa perspectiva é o determinante qualitativo, porque só então a partir da construção do Sistema Único de Saúde, só a partir da municipalização, da descentralização, da construção do Programa Saúde da Família, que nós tivemos então um alargamento dessa base assistencial e aí se evidenciou a escassez de profissionais. Essa escassez de profissionais, ela existe em áreas remotas, mas ela existe também na periferia dos grandes centros urbanos do Brasil. Então há um adensamento desses profissionais, do ponto de vista quantitativo e da qualidade, em áreas, digamos, urbanas privilegiadas, muito atrativas e, de certa forma, mobilizadoras dos planos de saúde do sistema suplementar. Então, temos aí um determinante quantitativo, ou seja, pela quantidade de profissionais nacionais que falta para o Brasil. Temos um componente qualitativo, por quê? Porque historicamente as nossas universidades também se voltaram para a formação de profissionais para esse modelo liberal privatista, esse modelo centrado na estrutura hospitalar, centrado nas especialidades, centrado na doença e muito voltado para o eixo dos grandes centros universitários para os grandes centros da medicina de grupo. Esse modelo, então, ele resiste historicamente a uma inserção maior, uma integração maior, ensino, pesquisa e assistência. Então a cultura do hospital universitário, a cultura do centro de saúde universitário, a cultura do espaço universitário como um espaço diferente e distinto do espaço do serviço, cria aí uma cultura na qualidade da estrutura formadora que ela o tempo todo se distancia
do serviço. Ela por si só se constitui como uma estrutura diferenciada. Então isso, de certa forma, é determinante para a escassez dos profissionais, porque todos os profissionais formados, eles ideologicamente são estruturados para ficar gravitando em torno do centro universitário. Qualquer perspectiva de que o profissional formado ele se distancie desse polo gravitacional do polo universitário, deixa ele fragilizado, deixa ele, digamos, até excluído, e ele passa a ter uma escala de valor menor, digamos, valorativa. Então isso, sem dúvida nenhuma, é um determinante importante. O outro determinante nessa perspectiva da escassez é ideológico. Então, fruto do primeiro determinante, da qualidade e da quantidade, nós temos aí um componente ideológico forte, que é um valor agregado a essa estrutura dominante ideologicamente da sociedade brasileira, que só tem valor quem está inserido nesse mercado. Porque o próprio Sistema Único de Saúde, quando ele foi constituído, ele é constituído também ao lado do sistema suplementar. E você fica o tensionamento existente entre o sistema suplementar e o Sistema Único de Saúde. E aí a tendência do profissional é ter a militância no SUS e ter a militância no sistema suplementar. Mas o valor agregado de quem tem a sua exclusividade no sistema suplementar é um valor agregado majorado do ponto de vista ideológico da sociedade brasileira. Isso, para mim, é um diferencial importante entre o sistema de saúde brasileiro e o sistema dos outros países, como o canadense, como os sistemas europeus, que ele se expressa, ele se evidencia na seguinte questão: os trabalhadores do sistema não usam o sistema. Então, o tempo todo você constrói um sistema para os outros. Não há uma inserção do próprio trabalhador, do próprio sistema, de ser usuário do sistema. Ele é funcionário do sistema, mas ele é usuário do outro sistema suplementar. Então, essa contradição ética, que é profunda de um valor agregado da sociedade brasileira, a partir de que a desigualdade é normal, e isso reflete na nossa questão desse determinante. Por último, eu queria trabalhar com a ideia, então, das atrações. O que é que eu acho que atrai hoje o profissional para esse sistema? Eu acho que pensar num novo arcabouço constitucional, num novo arcabouço institucional, mexendo inclusive com o direito público brasileiro, criando o que eu estou chamando de um sistema nacional de base local. Um sistema nacional que o trabalhador do sistema se sentisse, digamos, inserido no Sistema Único de Saúde do Brasil, independente do município, independente do estado, pensando numa carreira não federal, mas numa carreira nacional de base local do sistema. Então isso, sem dúvida nenhuma, me parece que era uma contribuição importante. A outra questão que parece fundamental é pensar como inserir esse trabalhador no sistema, onde ele estiver, numa perspectiva de educação permanente. Então eu defendo a criação de um sistema nacional de base local. À medida que a gente construa um sistema nacional de base local e um sistema nacional de educação, ou seja, no sentido que a gente tenha um sistema de saúde escola, que eu chamo de Sistema Nacional de Saúde Escola, que todo trabalhador inserido no Sistema Único de Saúde brasileiro, ele vai estar num processo de educação permanente, isso vai dar mais garantia e isso vai estimular, isso vai ser um fator de atração para a fixação de trabalhadores. Por quê? Porque aquela perspectiva da educação permanente deixa de ser uma preocupação dele e passa a ser uma preocupação do sistema. Então, avançar na perspectiva de um sistema nacional de saúde escola, com um sistema estadual de saúde escola e com sistemas municipais de saúde escola, trabalhando a articulação integral entre ensino, pesquisa e assistência, e que todos os trabalhadores do sistema se sintam estudantes desse sistema, é para mim uma alternativa importante para a fixação desses profissionais. Eu acho que aí são 5 pontos importantes para uma reflexão, para a contribuição desse debate sobre os determinantes da escassez e atração e fixação de profissionais de saúde no Brasil. Obrigado.